Oi, pessoal. A gente vai estar comentando aqui sobre esse baita livraço aqui que é o Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque vocês já sabem, né? Enfim, este livro aqui foi o cara mais que eu de ler esse mês. Quer dizer, eu tô lendo outros dois, porque eu estou lendo... Eu não terminei o Paraíso Perdido, eu fiquei procrastinando, mas agora eu estou... Que era pra eu ter terminado lá em junho, agora eu tô terminando só em agosto. E eu também estou lendo o outro livro que é Os Cantos do Ezra Pound, que eu gosto muito de poesia, enfim. Esse aqui foi o calhamaço de prosa desse mês. Eu provavelmente não vou terminar outro. A gente tá, ok, dia 24. Mas enfim, foi uma experiência muito boa esse livro. Tradução do Eduardo Brandão. Achei uma tradução muito boa. A diagramação desse livro é muito boa. A Companhia das Letras arrasou nesse daqui. Basicamente, a Companhia das Letras disponibiliza praticamente tudo do Bolanho. Que você encontra no Brasil vem deles. E muito bom. Enfim, este livro aqui, ele... Como que eu posso explicar? Ele parece um thriller, porque tem um mistério ali envolvendo ali os personagens principais. Só que vindo do Bolanho, não dá pra esperar algo normal, né? Tem que ser um bagulho ultra técnico, muito estranho, estrutura muito diferente. Enfim, Bolanho, esse aqui foi um dos... Acho que foi o primeiro... Não sei se foi o primeiro romance que ele publicou. Acho que não, mas acho que é o mais famoso dele. Quer dizer, não é mais famoso porque tem o 2666, que inclusive eu queria ler muito, só que, eu tenho um pouco de receio com livros teoricamente inacabados. Então eu acabei para ler o Bolanho, decidi ler este livro e eu definitivamente não me arrependo. Este livro aqui, basicamente toda a obra do Bolanho se resume a essas espécies de thrillers. Por que eu digo espécie de thrillers? Porque a estrutura dele não é muito investigativa, sabe? Praticamente. Ele me lembra muito o A Sangue Frio, só que com. Não tem aquele negócio de. Parece que tem alguém tentando descobrir. É simplesmente um monte de informação jogada e você tem que tentar ligar os pontos de alguma forma. Este livro ele é dividido em três partes, né? O começo desse livro, que é a primeira parte, tem umas cento e poucas páginas. Basicamente, a gente vai acompanhar o diário de um personagem que é o Juan García Madeiro, que ele é um poeta ali do México, um poeta modernista, não gosta muito ali da cultura mexicana literária como ela está se desenvolvendo na época, ali em 1970. Vai ser essa parte de 1970. Ali a gente vai acompanhar alguns, acho que são, não sei se é um mês ou se são mais, mas enfim, é um tempo ali da vida desse personagem. Basicamente, o início e o fim deste livro vão ser narrados por ele, que é basicamente o diário dele. Como eu disse, ele é poeta, e o livro começa com ele contando um pouco sobre ele falando sobre a experiência dele na faculdade, ele mora com os tios, ele não quer muito, não tá muito afim de... Ele largou, se eu não me engano, a medicina, daí foi fazer poesia, daí não se dá bem com o professor dele, e daí ele conhece um grupo de poetas vanguardistas ali do México, chamado Real Visceralistas. Este grupo, como vai ser mostrado bastante no livro, é basicamente um bando de arruaceiro que se dedica a fazer poesia. Basicamente isso. É um bando de pobre coitado. Alguns não, alguns mais, outros nem tanto. Mas ali que se unem como o único objetivo comum de não gostar do rumo literário do México naquela época e fazer poesia, praticamente só poesia, movimento poético. E há muita gente ali dentro se detesta, mas mesmo assim eles permanecem juntos como esse ideal único. Vai conhecer praticamente o que são os dois protagonistas do livro, porque apesar de eles não falarem
não serem narradores em momento nenhum. Eles são basicamente os personagens que mais são abordados a partir da segunda parte, que é o Ulisses Lima e o Arthur Belano. Arthur Belano, ele é um mexicano cuja família acabou fugindo do Chile durante essa guerra. Inclusive o Arthur Belano, acho que dá para identificar bastante que ele provavelmente é bem inspirado no próprio Bolanho, né? O nome é quase uma analogia, quase um anagrama próprio para Bolanho. O Bolanho também não ficou, ele fugiu do Chile durante esse período. A literatura dele tem muita influência envolvendo, se baseia muito no período da Segunda Guerra e na ditadura do Chile na época. Enfim, um grandíssimo de um arrombado. Todos os personagens desse livro são detestáveis de alguma forma. Tem o Ulisses Lima, que ele é menos pior, mas ainda assim é uma pessoa de caráter questionável. Enfim, eles são basicamente os líderes deste movimento poético literário, e daí o Garcia Madeiro vai entrar. E daí nesta primeira parte a gente vai ver as peripécias do Garcia Madeiro pelas ruas do DF, né, como se chama. Acho que é o Distrito Federal, né, que seria ali a Cidade do México. Enfim, esta parte, primeira, eu já vou avisando que os livros do Bolanho, eu acabei lendo Minhas Putas Assassinas, e este daqui. Os livros do Bolanho eu não recomendo para todo mundo, porque são livros um tanto quanto pesados, né? Por quê? Porque o Bolanho ele não vai te poupar de detalhes de nenhum acontecimento. Principalmente envolvendo sapecagens, né? Bolanho não vai te poupar detalhes, principalmente aqui na primeira parte, envolvendo Garcia Madeiro. Enfim, ele tem 17 anos, e bem, em algumas partes a gente vai ver ele se descobrindo sexualmente de forma bem, bem explícita. Enfim, tem ele pegando uma mina no bar, tem ele se apaixonando por outra mina, cara do dono de uma livraria tentando... enfim. Tem algumas partes bem desagradáveis em certos momentos. Mas enfim, qual é que dá pra resumir? Esta primeira parte aqui é uma apresentação dos principais personagens que vão influenciar ali a trama. Vai ter uma ocorrência envolvendo uma personagem em que o Garcia Madeiro, o Arthur Belano, o Ulisses Lima e outra personagem, que é a Lupe, eles acabam fugindo do DF no Impala de um outro personagem, em rumo aos desertos de Sonora, mais pro norte do México, em divisa ali do México com os Estados Unidos. E daí, basicamente, o que se desenrola nas próximas 400 páginas é basicamente uma porrada de depoimentos de diversos personagens, alguns que a gente já conhecia antes, outros que aparecem só uma vez para contar essa porra e não aparecem mais. E basicamente um depoimento de pelo menos, chutando baixo, assim, uns 40 personagens que vão contar sobre Arthur Belano e Ulisses Lima. Porque aparentemente está tentando se descobrir, que eu subentendido que está tentando descobrir não só o paradeiro atual deles, que aparentemente está vivo, no final da segunda parte a gente descobre meio que o paradeiro final deles, mas principalmente o que aconteceu com Arthur Belano e Ulisses Lima durante esta ida aos desertos de Sonora, que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. Ao mesmo tempo que esses personagens também desenrolam a própria história no meio disso tudo. Normalmente essas histórias tendo como como posso dizer, link principal esses dois personagens. Vai ter muita plot twist, reviravolta, enfim. E daí a última parte basicamente, depois de todos esses depoimentos hiper detalhados, basicamente a gente descobre a partir de novo desse diário do Garcia Madeiro o que de fato aconteceu. É um negócio um pouco complicado, porque acaba a primeira parte, você já cai de paraquedas direto, ele não te dá não te prepara em momento nenhum pro estilo de narrativa que vai se suceder por um longo, longo tempo. Muito tempo mesmo. Tipo, 200 páginas da história direta, que ao mesmo tempo não é muito direta, não, ainda assim não é fácil,
mas ali o sumo ali, 60% do livro é esse formato, pode ser bastante desagradável para a maioria das pessoas. Eu achei uma leitura um pouco, uma leitura complicada mesmo. Se falando um pouco mais especificamente, a gente vai ter muita, muitas sapecagens, como eu já disse, um pouco de gore também, mas eu acho que é um livro muito interessante no quesito de, em resumo, falando um pouco mais especificamente dessa parte do Arthur Belano e do Ulisses Lima, no central ali, eles vão para a área do deserto sonoro em busca de uma pessoa, que é a tal da Cesária Tinarreiro, que é a fundadora do Real Visceralismo, que é este movimento poético no qual eles fazem parte. E basicamente essa Cesária, ela desapareceu, nem fazem nem ideia de onde ela estava, e mesmo ela sendo a fundadora deste movimento, não tinha uma coisa sequer publicada dela, nem fazia ideia como ela tinha fundado esse negócio. Nem é muito explicado no livro, isso não é explicitado no livro como se deu essa formação, muito menos sobre o que ela escreve. E daí no fim aparece só um poema que ela escreveu, que é no mínimo assim duvidoso. Quer dizer, não duvidoso de ruim, mas assim, eu adoro experimentalismo. Tem muita coisa visual nesse livro também. É uma leitura um pouco difícil mesmo. Longa e essa segunda parte é bem cansativa, mas eu diria que vale a pena. O final é muito interessante. Tem um monte de crítica social ali no meio. Tipo, tem algumas personagens, tipo, as irmãs Fonte. A família Fonte, no geral, é uma parte bastante importante da história. Conhece ali a Maria e a Angélica, acho que é Angélica o nome, Angélica Fonte. São duas poetas reais e serialistas, escrevem poemas muito bem, uma delas tem até um prêmio ali nacional do México, ali, bem específico de poesia, mas que elas estão cagando e andando por esse movimento. Enfim, a gente vê meio que o auge do movimento com todos esses membros ali mais jovens, mais próximos, mais produtivos e meio que a gente vai acompanhando a queda, entre aspas. Inclusive tem uma coisa muito interessante que todos os personagens deste livro detestam o Octavio Paz, que ele é um poeta mexicano. E daí ficou o livro inteiro falando mal do Octavio Paz. E daí, no final do livro, a gente simplesmente vê o próprio Octavio Paz aparece como personagem e simpatiza até com um dos membros, caso Ulisses Lima. É um detalhe muito engraçado, mas eu adoro quando tem pessoas, quando citam personagens reais dentro de um livro, em que eles teoricamente não são totalmente importantes, mas também eles simplesmente aparecem. Acho algo muito interessante. Cara, tem uma penca de personagem que eu gostaria de falar. Tipo, tem o Ernesto Senna Epifânio. Ele é um personagem que não aparece muito. Ele meio que morre. Ele morre no meio, mas tem uma parte muito interessante do livro, que é que ele uma parte engraçada, né, de, tipo, eles bem caracterizam todos os poetas da América Latina, todos os poetas como ou viados ou gazela, gay, enfim. É muito engraçado. Esse personagem, ele é homossexual, ele é um poeta também do movimento. A gente vê desenrolando meio que um pouco da vida amorosa dele, um pouco das relações dele. Só que ele é uma pessoa muito excêntrica, ele não se conecta muito, não faz muitas amizades além dos relacionamentos com homens que ele tem. E daí chega uma parte que ele acaba tendo. Eu não lembro o nome agora, mas ele tem algum problema no cérebro. Acho que tem que fazer uma cirurgia. E daí a única pessoa que vai meio que acompanhar ele é a Angélica, acabou ficando um pouco mais próxima dele. E daí ele fica todo mal, porque eles fazem um negócio errado na cirurgia e ele basicamente fica num estado catatônico. Ele consegue assim, se mexer, mas ele não fala, ele não entende as coisas, ele não se lembra. E é uma parte bem dolorosa, eu acho que pegou bem fundo em mim, que eu me lembrei bastante dessa parte. Que eu não lembro se eu vou conseguir achar a página agora, mas é basicamente a família dele. Eles chamam a Angélica para conversar.
depois desse negócio. E a Angélica ficaria muito. Lamento muito pelo seu filho, o que aconteceu. E, bem, o que a família deles faz é bastante comemorar o que aconteceu. Por quê? Porque ele teve esse negócio, ele estava completamente estado catatônico, não conseguia fazer nada, e ele não podia mais se relacionar com outros homens. Tem até uma parte que eu lembro que o próprio pai dele diz que é dos males o menor. E depois ele ainda diz que a mãe dele fica feliz por ter dito que ele tinha sido curado da homossexualidade. Eu achei uma parte bem, acho que bastante pesada, por conta do tema. Mas enfim, tem várias e várias e várias e várias subtramas que no âmbito ali do paradeiro dos personagens principais não agregam teoricamente em nada, só que ele cria um microverso assim, muito incrível assim, porque meio que quase todos os personagens se relacionam. Sim, cada depoimento vai acabar envolvendo um dos dois personagens. Só que cada personagem se sustenta por si só. E eu acho isso muito legal. Ele é quase. Eu acho que esse livro ficou um pouco mais digerível, menos se você conseguir você consegue suportar o conteúdo, consegue suportar a estrutura, se você levar quase como um livro de contos, né? Porque são 20, são meio que 26 capítulos que são ordenados essa segunda parte, onde ali vai, cada capítulo tem algum acontecimento local ou às vezes até cultura comum, em que diversos personagens nesse âmbito comum desse capítulo vão se relacionar e vão ali tentar validar seus depoimentos também. Também tem sempre no início do capítulo o nome da pessoa, o local, o ano, a data de quando, teoricamente, esse depoimento foi dado. Enfim, eu não li ainda outros livros do Bolanho além desse, o Minhas Putas Assassinas, mas, aparentemente, toda a obra do Bolanho, ela é muito espontânea. Tem umas partes, assim, que eu imagino que o original, se eu não me engano, o original é menos, só que aqui parece que para tentar ali te imergir mais no México pós-revolução, anos 70, eles deixaram algumas coisas bem vulgares, mas ao mesmo tempo ele é balanceado com coisas muito técnicas, ou muito detalhadas, ou muito eruditas. Mano, eu sinto só que essa edição tem um pouco. Não tem tantas notas explicativas. Tipo, tem principalmente de nomes, né? Porque vai ter muita coisa de poetisas, poetas e conteúdo poético vanguardista que mesmo eu, que praticamente adoro esse assunto, não fazia nem ideia do que se tratava. Mas eu entendo que as edições da Companhia das Letras não tem esse objetivo de ser um glossário que explica passo a passo como ler o negócio. Mas ainda assim, é de um pouco de falta, mesmo em tese, eu ter pelo menos algum embasamento no assunto. Apesar do núcleo principal ali se dar no México, a gente basicamente vai dar uma volta pro mundo inteiro. Tipo, vai ter acontecimentos ali na Áustria, no Oriente Médio, em Tel Aviv, Espanha, muito, muito na Espanha, acho que na África também, outros países da América do Sul, enfim. Vai ter uma porrada de lugares que vai ser apresentado. Basicamente vai ser um glossário ali de mais ou menos 30 anos da vida, tanto do Ulisses Lima quanto do Arthur Belano. Inclusive, algo interessante é que o Garcia Madeiro ele é uma figura bastante estranha neste livro. Por quê? Porque ele narra todos os acontecimentos de uma forma mais direta e é a fonte mais confiável que tem dos acontecimentos, só que ele não é citado nesses depoimentos em lugar nenhum. Tem uma parte, que no caso é no final, que ocorre todos os acontecimentos, onde o Garcia Madeiro, ele se sente muito culpado, porque no fim, ele e os outros personagens, eles cometem um crime. E quem acoberta esse crime
é o Ulisses Lima e o Arthur Belano. Daí ele fica com outra personagem que é a Lupe. E basicamente eles estão no local ali, nos confins de Sonora. E daí a gente vê essa parte aqui, que é no dia 9 de fevereiro aqui. Voltamos ao Impala, voltamos ao deserto. Neste povoado eu fui feliz. Antes de partirmos, Lupe disse que poderíamos voltar à Vila Viciosa quando quiséssemos. Por quê? Eu perguntei. Porque as pessoas nos aceitam, são assassinos como nós. Nós não somos assassinos, eu repliquei. A gente de Vila Viciosa também não é. Uma maneira de falar, né? Lupe disse. Um dia a polícia vai pegar Belano e Lima, mas nunca vamos encontrar aqui. Ai, Lupe, eu amo tanto você, mas você está enganado. Ele cita vários locais ali dos que eles passaram e tem esse final que eu acho muito interessante, porque o Bolanho, às vezes, ele. Umas partes muito boas desse livro que ele usa os recursos gráficos aqui. 3 de fevereiro. O que está de trás da janela? E tem essa janela. Uma estrela. 14 de fevereiro. O que há de trás da janela? Aí tem esse bloquinho. Um lençol escondido. Estendido, desculpa. E a última parte é o que há de trás dessa janela. E não tem nada. Curiosamente, antes a gente tem um personagem ali, antes do final da segunda parte, é porque também tem um outro personagem que basicamente o que mais aparece é que ele era uma pessoa, uma figura conhecida da Cesária Tinarreiro, e ele tem ali um volume de alguma coisa publicada dela. E também ele conversa muito com o Ulisses Lima e com o Arthur Belano. Mas antes disso, aparece meio que um artigo de um profissional que se especializou no real visceralismo. Daí tem essa página aqui. Provavelmente sou o único a se interessar por esse tema. Quase ninguém mais se lembra deles. Muitos já até morreram. De outros não se sabe nada. Apenas desapareceram. Mas alguns continuam na ativa, como Jacinto Requena, por exemplo, que agora faz crítica de cinema e cuida do Cineclube de Pachuca. Devo a ele meu interesse por esse grupo. Maria Fonte vive no DF, não se casou. Escreve, mas não publica. Ernesto San Epifânio morreu. Choquet Garcia trabalha em revistas e suplementos dominicais da empresa da capital. Acho que não escreve mais poesia. Rafael Barrios desapareceu nos Estados Unidos. Não sei se está vivo ou morto. Angélica Fonte seu segundo livro seu segundo livro de poesia. Volume de não mais de 30 páginas. O livro não é mau, uma edição muito elegante. Pere Divina morreu, Pancho Rodrigues morreu, Emma Mendes se suicidou, Moctezuma Rodrigues ainda está metido com a polícia. Sim, Felipe Miller continua em Barcelona, está casado e tem um filho. Parece que é feliz, de vez em quando os amigos daqui publicam alguns poemas dele. Ulisses Lima continua morando no DF. Nas férias passadas fui vê-lo, um espetáculo. Confesso que até me meteu um pouco de medo. O tempo todo que estive com ele, ele me tratou como se fosse um senhor professor. Mas, mano, disse a ele, sou mais moço que você, que então nos tratamos assim, de você. Como o senhor quiser, senhor professor, respondeu. Ah, Ulisses. De Arthur Belano não sei mais nada. Não Belano eu não conheci. Vários deles, aliás, não conheci. Não conheci Miller, nem Bud Rodrigues, nem Pele Divina. Também não conheci Rafael Barrios. Juan Garcia Madeiro? Não, esse nome não me diz nada. Com certeza nunca pertenceu ao grupo. Homem, se digo, que a maior autoridade no assunto, por alguma razão, há de ser. O que dá para se deduzir que o personagem, após o crime, permaneceu ali no grande interior ali do México, em divisa com os Estados Unidos. Eu confesso ali que eu demorei um pouco para assimilar as coisas, porque eu ainda estava assimilando muitos dos depoimentos. Eu com certeza não lembro de todos os depoimentos. Não lembro todos, como todos agregam na história, infelizmente. Alguns que eu lembro, que eu acho também muito interessantes, tem um que explica um pouco das aventuras do Ulisses Lima, quando ele vai para Áustria e depois vai para o Oriente Médio, se mete num bando de encrenca, ele fica amigo e basicamente vai nessas empreitadas com um austríaco. Tem o do Belano, que eu demorei muito para assimilar, porque tem vários acontecimentos que acabam se desenrolando num camping ali do interior de Barcelona, se eu não me engano, ali no interior da Espanha. Daí tem sempre a figura desse guarda. E só no último ali, o último que se passa nesse camping,
eu deduzi que esse personagem era o Arthur Belano, né? Que o Arthur Belano vai passar bastante tempo ali na Espanha. Tem muitos personagens. Tem história de relacionamento, traição, muitas traições, inclusive. Tem sexo, muito sexo. Tem assassinato, enfim. Nisso, aparentemente, o Bolanho sabe escrever muito bem. Até porque, se eu não me engano, no 2666, aparentemente acontece algo muito parecido com isso aqui, que é o negócio de mudar do nada pros depoimentos. Só que, em vez de depoimentos, são tipo anotações de óbito, né? Porque. Isso envolvendo a história de 266, do 2666. Enfim, todos os livros do Bolanho, aparentemente, eles têm uma forma de mudar o rumo da história muito cedo, de forma muito brusca. Isso, sinceramente, eu acho que é algo muito legal, quando aplicado de forma correta, e eu digo que ele consegue fazer muito bem. Eu não fiquei entediado nesse livro em momento nenhum. As histórias envolvendo a Cesária Tinarreira eu achei assim muito boas. O desenrolar ali de alguns personagens secundários eu gostei demais. Tipo, Pele Divina. Também tem muita coisa envolvendo homossexualidade, com esse personagem específico. Achei muito interessante. Também tem muito comentários, análises sobre cultura bem detalhados em meio a esse negócio aparentemente vulgar. Também tem muita crítica, né? Tem muito negócio de movimentos vanguardistas que eu gosto muito. Adoro movimentos desse tipo. E é um romance sobre um romance sobre poesia e romances vanguardistas é algo que eu certamente já pensei que ia gostar, mas ainda assim esse livro superou bastante as minhas expectativas. Enfim, os personagens desse livro são muito interessantes. Também tem rolê do Ulisses Lima lá em Cuba também. Tem muita coisa envolvendo também. Acho que também claro, é uma óbvia crítica, mas também envolvendo droga. Enfim, ele, ele consegue pegar muito. Ao mesmo tempo que ele pega o estereótipo do México, o Bolanho confirma o estereótipo do México ao mesmo tempo que não. Não sei dizer. Mas o Bolanho ele morou no México. Então ele definitivamente tinha propriedade para escrever sobre. E também sobre Barcelona. Eu não lembro se ele foi para. Eu não acho que ele tenha ido para todos os lugares em que acontecem acontecimentos deste livro. Não duvido, quer dizer, não duvido também, né? Ele era uma pessoa bastante excêntrica. Eu facilmente imagino ele indo para Cuba ou para o Oriente Médio também, mas não sei. Enfim, eu só senti que esse livro é muito imersivo, é muito, acho que ele é muito duro em alguns momentos. Alguns personagens que todos são muito imperfeitos, devo dizer, mas que alguns simpatizam demais, tipo Pele Divina, mano, personagem muito interessante. Os homossexuais desse livro são muito interessantes. Então, não estou dizendo outra coisa, tá? São personagens muito bem elaborados, eu diria, tá? Não tem nenhum outro sentido além disso. Enfim, esse livro é uma grande viagem pelo mundo, por culturas, em busca de um sentido para a vida também, atrás da origem da poesia. Enquanto, aparentemente, dos 2666 você está atrás da origem de um livro, de uma prosa, aqui é a mesma coisa, só que com a poesia. É muito estranho às vezes, mas interessante que as paisagens vão de normalmente cidades ou ambientes muito seguros, interessantes, mas que mesmo assim essa maldade humana permeia. E depois a gente vai para uns lugares muito inóspitos, né? Tipo, vai ter uma parte ali perto do final onde, se eu não me engano, é na Malásia, se eu não me engano, ali nos anos 1996, né? Que vai desse ano ali de 1970, onde inicia o livro.
E só ter certeza aqui, é em 1975 que começa o livro, e o último depoimento é em 1996, né? Inclusive, até eu acho que é um pouco antes, né? O livro foi publicado antes deste ano de 1996, então algumas coisas são previsões do Bolanho para o futuro. Tem muita coisa do Bolanho cogitar futuros nos livros dele, pelo que eu percebi. Também tem algo que eu notei bastante, é como esse livro aborda a efemeridade. Que tem muita coisa aqui que simplesmente passa por Arthur Belano, por Ulisses Lima e por Garcia Madeiro, só vai. E acho que é uma parte que ao mesmo tempo pode incomodar o leitor, mas ao mesmo tempo eu achei interessante. Alguns personagens terem pouco tempo de tela, acho puramente estético e narrativo. Eu achei muito legal e combina muito bem com a vibe desse livro. Enfim, dava para fazer um vídeo muito mais longo falando sobre cada depoimento, sobre cada capítulo, sobre cada personagem, enfim. É um livro, diria que muito completo, e no que ele completa, eu vou filosofar aqui, mas o que completa a completude desse livro é a incompletude que ele tem. Tentando explicar assim, tem coisas que, por parecerem soltas, tornam esse livro mais digerível e ao mesmo tempo mais profundo, eu diria. Tipo, esse final aberto. Foi assim que eu interpretei esse final. Eu acho que é uma interpretação bastante válida. Muitas coisas aqui são abertas, mas é um aberto que ele te dá dicas e te instiga a pensar certas coisas. Eu acho isso muito legal. É um livro bem diferente, é um livro difícil, mas é um livro muito bom. Fico muito triste do Bolan ter morrido tão cedo. Se ele tivesse mandado mais umas pedradas completas, como essa daqui, ter terminado 2666, eu ia adorar. Enfim, esse livro aqui é um 10 de 10 fácil, facinho, mano. Acho um dos melhores que eu li esse ano. Pretendo ler mais coisas dele. Pretendo ler os 2666, mesmo não estando completo. Mas, assim, vamos ler outras coisas. Eu vi que tem uns outros. Parece que ele também se. Acho que a estrutura desse livro. Eu vi que ele escreveu outras coisas. Escreveu contos antes. Então, acho que a estrutura desse livro parecer com poder ser interpretada como contos, como ideias separadas que se complementam de forma interessante no mesmo núcleo, não foi por acaso e realmente ele soube estruturar muito bem. Realmente um livro muito bom. Recomendo para vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se quiser mais do Bolanho aqui, provavelmente vai ter mais alguma coisa dele. Enfim, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e é isso. Valeu, beijo, até mais. Tchau.